Queridos, para eu poder falar para você o que eu preciso falar nessa manhã, eu vou ter que adentrar um pouco mais de profundidade na Bíblia. Mas eu sei que todos vocês no culto de domingo são apaixonados pela Bíblia, sim ou não? Vocês amam ler e gostam de gastar tempo na palavra do Senhor, amém? Então eu falo assim para o seu irmão assim: nós vamos ler a Bíblia agora. Presta atenção, fala, fica acordado, cochila não. Só de ler a palavra, a cura já é liberada, o fogo já desce e o que o Senhor quer já acontece. Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 23. Olha lá, no telepronto ali no telão vai ter também. Eu vou ler inteiro, tá, filha? E você pode acompanhar aí. Vou começar no verso 1. Nós vamos ler 2 capítulos inteiros. Então preste atenção, não se desconecte, ok? Passando muito tempo, depois que o Senhor concedeu a Israel descanso de todos os inimigos ao redor. Obrigado, ministério de louvor, vocês são uma bênção. Perdão, obrigado. Voltando aqui, gente, verso 1. Passando muito tempo, depois que o Senhor concedeu a Israel descanso de todos os inimigos ao redor, Josué, então velho de dias e avançado em idade, convocou todo Israel com as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais e lhes disse: estou velho, com idade muito avançada. Vocês mesmos viram tudo que o Senhor seu Deus fez com todas essas nações por amor a vocês. Foi o Senhor o seu Deus que lutou por vocês. Lembrem-se de que eu reparti por herança para as tribos de vocês todas as terras das nações, tanto as que ainda restam, como as que conquistei entre o Jordão e o Mar Grande, a oeste. O Senhor, o seu Deus, as expulsará e as empurrará da presença de vocês, e vocês tomarão posse da terra deles, como o Senhor, o seu Deus, prometeu. Façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito na lei de Moisés, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Não se associem com as nações que restam no meio de vocês. Não invoquem os seus nomes dos seus deuses e nem jurem por eles. Não lhes prestem culto, nem se inclinem diante deles. Apeguem-se, porém, somente ao Senhor, o seu Deus, como vocês fizeram até o dia de hoje. Verso 9. O Senhor expulsou de diante de vocês nações grandes e poderosas. Até hoje ninguém conseguiu resistir a vocês. Um só de vocês faz fugir 1000, pois o Senhor, o seu Deus, luta por vocês conforme Ele prometeu. Por isso, dediquem-se com zelo e amor ao Senhor, o seu Deus. Se todavia vocês se afastarem e se aliarem aos sobreviventes dessas nações que restam no meio de vocês, e se casarem com eles, e se associarem com eles, estejam certos de que o Senhor, o seu Deus, já não expulsará essas nações de diante de vocês. Ao contrário, elas se tornarão armadilha e laço para vocês, chicote nas suas costas e espinho nos seus olhos, até que vocês desapareçam dessa boa terra que o Senhor, o seu Deus, deu a vocês. Agora eu estou prestes a ir pelo caminho de todo mortal. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das promessas que o Senhor, o seu Deus, fez, Ele deixou de cumprir. Todas se cumpriram, nenhuma falhou. Como uma das promessas do Senhor, o seu Deus, tudo se cumpriu. Assim o Senhor fará cumprir em vocês todo o mal que Ele também ameaçou se não cumprirem, até eliminá-los dessa boa terra que deu a vocês. Se violarem a aliança que o Senhor, o seu Deus, ordenou, e passarem a cultuar outros deuses e a inclinar-se diante deles, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e vocês logo desaparecerão da boa terra que Ele lhes deu. Que 23. Essa reunião Josué está fazendo com algumas pessoas. No verso 1, ele chama Israel, que representa os pais, autoridades, juízes, as pessoas que conheciam. Isso acontece só com a liderança em Israel. No verso 24, no capítulo 24, nós vamos ler agora, diz assim: então de novo, então Josué
reuniu agora todo o povo, todas as tribos em Siquém. É uma cidade a 65 quilômetros de Israel. Hoje é a Cisjordânia. Convocou autoridades, todo o povo, todas as tribos, líderes, juízes e todos os oficiais de Israel. E eles compareceram diante de Deus. No verso 2 diz assim: Josué diz ao povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Há muito tempo seus antepassados, até mesmo Terã, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Eu, porém, diz o Senhor, tirei Abraão, o seu pai, da terra que fica além do Eufrates, e o conduzi por toda a terra de Canaã, e lhe dei descendentes, dei-lhe Isaque, e a Isaque dei Jacó, e dei Esaú, a Esaú dei como herança os montes de Ser. Mas Jacó e os seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri o Egito com pragas, com as quais os castiguei. Depois tirei vocês de lá. Quando eu tirei vocês dos seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar, e os egípcios os perseguiram com carros de guerra e cavaleiros até o mar vermelho. Os seus antepassados clamaram a mim, e eu pus trevas entre vocês e os egípcios. Fiz voltar o mar sobre eles e encobri-los. Vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso, vocês viveram no deserto por muito tempo. Eu trouxe para a terra dos amorreus, que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei em suas mãos. Eu os destruí diante de vocês, e vocês tomaram posse de tudo que era deles. Quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês. Eu, porém, não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou, e eu os livrei das mãos dele. Depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os cidadãos de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os girgazeus, os heveus, os jebuseus, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Eu enviei vespas para expulsá-los de diante de vocês, como fiz aos reis dos amorreus. Não foi a espada, nem foi o arco, foi eu que lhes dei vitória. Foi assim que dei a vocês uma terra que vocês não cultivaram, e cidade que vocês não construíram. Vocês moram nelas e comem das vinhas que não plantaram. Agora temam ao Senhor e sirvam-lhe com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e ali serviam. E agora sirvam ao Senhor. E esse é o verso da mensagem de hoje. Se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir: se aos deuses a qual os seus antepassados serviam além do rio Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra vocês estão vivendo. Eu, porém, e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Eu tenho lido esse texto muito. Eu queria compartilhar com vocês algo que até é meio que redundante, né? Só o texto, os dois textos já fala tudo, sim ou não? Josué reúne um povo. Primeiro ele reúne quem tem autoridade, os pais, os juízes, as autoridades, e com eles ele tem uma reunião, e ali ele traz à existência tudo que eles viveram. Mas não contente, ele faz uma segunda reunião, e agora ele chama toda a família junto. Hoje nessa manhã eu creio que o Senhor fez a primeira reunião, chamando as autoridades, os pais que estão aqui, os juízes, é você que decide sobre a sua casa, as autoridades que decidem sobre o seu casamento,
Josué chama Israel, chama os pais, não é reunião, é um alerta. E ele sempre deixa uma frase no texto: foi Deus quem fez. O capítulo 23, a cada frase tem oculto no meio de cada declaração de Josué: foi Deus quem pelejou, foi Deus que conquistou, foi Deus que fez, foi Deus que derrubou, foi Ele que atuou, foi Ele que agiu. O capítulo inteiro, se você olhar a cada versículo, Josué manda te dizer: foi Deus que lutou, foi Deus que pelejou, foi Deus que fez, foi Deus que conquistou, foi Deus que derrubou, foi Deus que ganhou, foi Deus que curou, foi Deus. Josué alerta o povo: então por isso não se misturem. Tudo no 23 ele fala: vocês são um povo santo, não façam alianças, sua aliança é com Deus. Não adotem costumes do mundo, vocês não fazem parte do mundo. Não sirvam a outros deuses. Que deuses, pastor? Meu Deus, eu sou crente, não tenho nem imagem em casa. Não estou falando desse Deus, filho. Estou falando do poder. Estou falando da inveja. Estou falando da promiscuidade. Estou falando da pornografia. Estou falando da bebedice. Estou falando dos jogos. Não estou falando de imagem não. Estou falando de santo não. Estou falando de Deus que você tem, que você se cultua, se dobra e honra ainda. Ele está falando assim: foi Ele que fez, você não precisa fazer isso. Foi Deus que agiu em cada situação. Não permita o inimigo atuando no seu meio. Quando Josué fala sobre os deuses dos amorreus, é porque o povo vivia no meio dos amorreus. Quando a gente fala do pecado dos amorreus, é o pecado que nós vivemos cercado por tudo que está na sua volta. Não é de antepassado. Nós estamos tratando agora do que te cerca. O inimigo que te cerca do lado, que é o quê? Os vícios que você tem mantido, as práticas que você mantém, o meio que você está, que ainda influencia em você. Você precisa ainda estar envolvido com os amorreus à sua volta. Você sente necessidade porque você não entendeu que é Ele quem faz, que foi Deus que deu vitória, que é Ele que te deu tudo que você tem. Até por você estar em pé hoje aí sentado, foi Ele que permitiu. Até por você estar me ouvindo, foi Ele que permitiu que você ouvisse. Você está me vendo, foi Ele que permitiu. Tudo foi Deus. Então você não precisa ter aliança com o inimigo. O amorreu, ele é muito discreto. O amorreu é inimigo, ele é laço. Eu sou paulistano, né? A gente ia muito em rodeio quando era criança. E tinha uma festa de laço. E é incrível como que o boi é laçado. Ele corre, ele vai para um lado, ele vai para o outro. Quando ele menos percebe, o laço cai. É assim que o inimigo faz. Você vai de um lado para o outro, achando que está livre, que vai conseguir sair. Quando você menos vê, o laço pegou você. O inimigo, ele é armadilha. Parece que é bom. A palavra fala que os lábios da mulher sedutora são como cova profunda. Armadilha. Já viu os piu-piu quando vai ter aquele engradadinho bonitinho assim? Que eles... Até tinha aqui no pessoal dos meninos que estavam naquela escola cedo, como é que chama? No FOP, eles estavam ensinando ali com um negocinho de armadilha. Eles falaram o nome várias vezes, eu esqueci. Arapuca, obrigado meu amor. Aí lá o passarinho entra ali, ele vê aquele negócio, vê a sementinha. Quando ele vê, puxou ele, nem viu. O inimigo ao seu redor, tentando atacar você ao seu derredor, amorreu. Ele é chicote. Por quê? Ele faz você cair, depois ele bate em você. Depois que você erra, que você faz alguma coisa, levado pelo laço, levado pela armadilha, ele te expõe. E primeiro expõe para você. E com isso ele vai atacando a sua vida e destruindo a sua vida. O inimigo é espinho nos olhos. O inimigo não deixa você ver que foi Deus que fez. Ele cega o teu entendimento e você se acha autossuficiente. Você acredita, com uma infantilidade errônea, que tudo que você conquistou até hoje foi fruto das suas mãos. Foi fruto das suas mãos através da permissão do Senhor, através da força do Senhor. Isso quer dizer que sem Ele nada nos é capaz.
Sem Ele nada é possível, mas com Ele tudo é possível. Com Ele tudo é capaz. Josué diz para eles no capítulo 23, prestem atenção, foi Ele que fez. Ele está falando, eu conquistei, eu fiz isso tudo. E Ele avisa, Ele alerta, porque muitos das nossas práticas, elas vêm de duas situações. A idolatria que veio dos nossos antepassados, ele começa falando sobre isso. Ele fala de deuses que aquele povo servia, porque seus pais faziam, como foi com Abraão, quando ele saiu da casa de Terã. Terã era altamente idólatra, com imagens, com tudo, e o Senhor o tira da casa do pai, o leva a Canaã e forma nele a promessa do Senhor. Quais foram as festas dos nossos antepassados que regem a vida de muito crente ainda? Vou começar com uma que é terrível: carnaval. Tem crente assistindo o carnaval, você pode achar que não tem, mas tem, porque infelizmente eu vi. Tem crente indo para a festa de carnaval achando que é normal. Tem pastor orando por festa de carnaval. Querido, carnaval é festa da carne, não tem outro meio. Ela foi criada para isso. Eu estive em festa de carnaval durante minha vida inteira, dos 22 aos 35, não me converti. Eu toquei em carnaval todas as noites, 4 noites. Gente, é horrível o que a gente vê. Hoje eu entendo o que eu via. Eram pessoas que bebiam, correndo num salão, em roda, parecendo um monte de doido, a noite toda, pulando um copo de cerveja, até 4 horas da manhã. Aí uma hora um passava abraçado com uma, estava cantando, daqui a pouco ele passava abraçada com outra. Aí a outra era a noite toda. Toda noite eles chegavam normal, parecia um bando de zumbi assim, entrava, abria as portas do salão, entrava todo mundo. A gente começava a tocar, aí todo mundo, era como um monte de zumbi que ligava, aí pegava um copo de cerveja e saia correndo. Todo mundo um atrás do outro. Na época eu achava normal, porque eu vivia naquilo, eu adorava os deuses dos meus antepassados, então eu vivia disso. Só que na segunda noite, na terça-feira, é triste de você ver o que acontece com aquele povo no final. Todo mundo largado lá fora, caído na calçada, sendo levado para o pronto-socorro, por ambulância, criança, jovem, adolescente se prostituindo, marido traindo mulher, mulher traindo marido, doença sendo transmitida, pessoas que se suicidam naquele dia, são atropeladas, batem carro. É a festa da maldição. E tem muito crente que ainda vê isso, liga na TV para ver as notícias das escolas do samba. Isso é demônio dos nossos antepassados. Diga assim, estou entendendo, amém? Vocês estão entendendo? Você quer assistir, você assiste. Foi o que Josué falou. Eu não sei em relação a você o que você quer fazer, mas se decida hoje o que você quer fazer, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. É isso que Josué está falando. Quer ir para o carnaval, você vai, mas decide hoje. Não fique em cima do muro, levando o teu filho, falando que é normal. Não é normal. Decida hoje, diz o Senhor. Amém, irmão? Amém, irmão? Imoralidade. Era muito comum ouvir os nossos pais falar: isso é coisa de homem. Eu cresci vendo os meus tios me levaram na primeira casa de prostituição. Os meus tios me levaram e falaram assim para minha mãe: isso é coisa de homem. Homem tem que ir, tem que conhecer, homem tem que sair com tudo que é mulher. E eu cresci com esse demônio na minha cabeça, acreditando que isso era ser homem. Isso é tudo menos ser homem. Mas você cresce acreditando nisso. E aí, se você não abandonar esses deuses dos seus antepassados, você vai, de uma forma muito sutil, aceitar que o seu filho tenha várias namoradas. Vai aceitar que o seu filho esteja um dia com uma, um dia com outra. Sua filha, não é normal. É Deus dos seus antepassados. Deus tem preparado para o seu filho uma princesa, para a sua filha um príncipe. E não abra mão disso. Mas você pode decidir hoje o que você vai fazer. Eu, porém, em minha casa serviremos ao Senhor, de Josué. A omissão. Hoje é muito fácil delegar a outros a consolidação da nossa família em Cristo Jesus. Nós jogamos na mão da igreja, jogamos na mão dos professores, mas o pai não senta com o filho para ir com ele. Por quê? Antigamente o pai só trabalhava. O importante era trazer o sustento para casa. Eu boto comida, você cozinha e as crianças estão aí. Problema teu. Eu vi meus tios fazerem isso. Deuses
dos nossos antepassados. Não. O pai, ele é parte ativa em todas as coisas na casa, assim como a esposa. São dois gladiadores guardando a casa dos amorreus. Na minha casa, quem fala de Bíblia para meu filho sou eu. Vou ler a Bíblia com ele, eu vou ensinar ele, eu vou buscar entendimento. Vou ligar pastor meu, pastor Kleber, eu quero discipular meu filho aqui, ó. Vi aqui um tal de caixa Melchior aqui. O que ele foi, pastor? O filho, vem cá. O pai sabe que é Melchior, vem cá, senta aqui, eu vou te ensinar. Aí o filho olha para o pai e fala: puxa, pai, como o senhor entende de Bíblia, hein? Eu quero ser que nem o senhor. Uau! A criança chega na sala de aula, vai uma pergunta, a criança levanta a mão. Por afinal, você estuda? Não, é que meu pai sempre faz isso comigo, minha mãe. A gente acaba de comer, ele pega, a gente chama no canto. Deixa os deuses dos seus pais para trás. Lancem fora os deuses dos amorreus que nós ainda temos que viver no nosso meio. Usos e costumes, festas à noite, balada, crente em balada, crente bebendo no final de noite. Gente, isso não é normal, meu filho. Jovens solteiros, isso não é de Deus. Lembrem tudo que Deus fez na vida de vocês. Lembrem de onde que o Senhor os tirou. Vocês estarem sentados aqui. Lembrem quem vocês eram. Lembre o que vocês faziam e praticavam, mas Ele os arrancou do inferno e os trouxe para Cristo. Decidam hoje a quem Deus vocês vão servir. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Lança fora os ídolos dos seus antepassados. É o que ele fala no começo do capítulo 23. Depois ele fala dos amorreus. Então, lança fora tudo que seus pais faziam, tudo que você aprendeu com eles, tudo que era normal, lança fora. Você viu o que ele fez? Aí ele pega o povo, vocês que vivem no meio dos amorreus, para de seguir esse povo. Não é normal ir nessas festas, não é normal falar desse jeito, não é normal ter aquela amizade que você tem, não é normal, isso é coisa de amorreu. E você é crente, você é cristão, você cheira a Bíblia, tua casa cheira a Bíblia, tua casa cheira a Jesus. Oh meu Deus, lançai fora. Pastor, mas me fala aí mais certo hoje aí, que me dá 5 exemplos do que é deuses de hoje. Eu vou te falar rapidinho. A imagem, a sua imagem é um Deus hoje, porque não é a imagem espiritual que você busca a imagem física. Você gasta mais tempo na academia do que orando e jejuando. Todo dia você vai na academia 1 hora, mas você não vai orar todo dia 1 hora. Todo dia você vai jogar futebol 1 hora, mas você não ora 1 hora. Todo dia você vai na soft 2 horas, mas você não ora 2 horas. Todo dia a irmã vai no salão 1 hora fazer os cabelos, que tem que mesmo, fica linda, né? Todas as esposas ficam bonitas, mas não ora 1 hora. A imagem é um Deus. Eu sei que é duro ouvir, eu também ouvi e fiquei chateado. Pelo cabelo não, porque não me pegou, né? Mas o resto é tudo, eu sou assim. Falei, Jesus, é eu, né? Ele falou, é você. Falei, meu Deus. Então, gente, eu estou que nem vocês aqui, só que o meu, você está sendo 1 hora. Eu fui 14 dias que estou ouvindo isso aqui. Então tá, se dê por feliz por ser 1 hora só. Eu estou ouvindo há 14 dias. Ele falou, você é isso. O dinheiro, o problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro, diz a Bíblia. Pode trabalhar, mas não seja apaixonado pelo dinheiro. Seja apaixonado pela sua casa, pela sua esposa, pelos seus filhos, e o dinheiro vai vir. Se você morrer hoje, amanhã seu caixão não tem gaveta, não dá para você levar nada. Se não colocar roupa no cinto, você vai peladinho que nem você veio. Nem o tênis novo que você comprou você não consegue pôr no pé. Quer dizer o que então, pastor? Viva para a tua casa, viva para Jesus, viva para tua esposa e para os teus filhos. Jesus vai falar assim, eu estou morrendo. Ele falou assim, gente, estou no caminho, é lucro, eu já vou encontrar Jesus. Mas vocês são jovens, vocês têm a vida inteira pela frente, a vida inteira para acertar. Então deixe os deuses dos seus antepassados, deixe os deuses dos amorreus. E concluindo a minha frase nessa manhã, ele diz assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu quero que você por 5 minutos preste muita atenção, já estou terminando. Quero que você entenda bem o que o Senhor fala. Primeira coisa, Josué fala, quem? Eu. Aqui está o segredo. Sua casa não vai fazer se não ver você fazer. Seus filhos não vão fazer se não ver você fazer. Sua casa vai estar olhando para você o tempo todo.
passa uma propaganda besta, tua esposa vai estar olhando, teu filho. Se você achar normal, vai ser normal para eles. Se você tem costume de falar palavrão, eles vão estranhar uma vez, 2 vezes, depois vão achar normal. Porque da maneira que você serve a Deus, ou você serve ao demônio, eles também vão servir a Deus ou vão servir ao demônio. Poxa, pastor, mas é sério para os pais? É tanta responsabilidade assim? Sim, para o pai e para a mãe. Tem muita mamãe que é pai, que nem mamãe me criou sendo pai e mãe. Eu sei que tem muita mãe que é pai e dá show. É para nós que somos autoridades, porque nós somos chamados. Lembra, Josué chamou, primeiro ele chama Israel, um pai geral da nação, Israel, chama ele com autoridade. Depois ele chama todo o povo e os pais. A sua presença, a sua palavra na sua casa, primeiro começa em você. Tudo que a gente falou aqui, não é para a nossa esposa, nem para os nossos filhos, é para mim. Começa em você. Mamãe, começa em você. Papai, começa em você. Para depois você falar: em minha casa serviremos ao Senhor. Isso ficou claro? Outra coisa que comecei a estudar, e falei: Senhor, mas se eu fosse Josué, eu falava assim: eu e minha casa servimos ao Senhor. Por que ele não falou isso? Nós servimos eu e minha casa. Aí o Senhor falou assim: por quê? Se ele fala isso, ele vai trazer novamente para o domínio dele, para a decisão dele. E até para me servir você precisa de mim. Até para me servir você precisa da minha graça, da minha misericórdia. E aí Josué tem esse entendimento, ele fala: serviremos. Mas por que ele fala serviremos? Olha só, onde que ele vai quando ele fala serviremos? Os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos, os meus trisnetos, os meus tataranetos, os meus pentanetos, os meus hexanetos, os meus heptanetos, até 1000 gerações servirão ao Senhor. Ele tira da casa, ele tira da família e abre para toda a sua descendência que ainda está por vir. Entenda bem isso. O seu posicionamento hoje vai definir todas as gerações que estão por vir após você. O filho dos seus filhos, os filhos dos filhos dos seus filhos, os filhos dos filhos dos filhos dos seus filhos, os filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos seus filhos. Vai depender da sua postura hoje. Mas pastor, eu vou morrer, será que eles vão continuar? Se eles verem você praticando, pode ter certeza que eles vão te seguir. Queridos, eu quero convidar você nesse momento. Eu fui claro. Vocês são um povo de Deus. É isso que ele fez. Josué chama o povo de Deus e falou o seguinte: é assim, ó. Você tem os demônios do pai de vocês, você quer seguir? Eles faziam isso e tal. Vocês podem fazer. Ir para as festas, tudo. Pode fazer, mas não se esqueçam que foi Deus que tirou vocês de lá. Não se esqueçam que foi Deus que fez o mar abrir. Foi Deus que matou os soldados e Faraó. Foi Deus que trouxe comida. Ele fala, depois no 24 ele fala a vocês que vivem no meio dos amorreus, vivem no meio dessa situação toda. Lembre-se bem, são como uma armadilha. Eles vêm, prendem vocês, prendem a sua casa, sem pena, sem dó, sem misericórdia. Mas vocês precisam decidir, ele fala. Vocês não podem vir na igreja, vir na reunião, vir no templo e continuar aliançado com os deuses dos seus pais ou com os deuses que cercam a sua vida hoje. Vocês precisam hoje definir, decidir, falar, não, pá, bater o martelo. E ele fala, ele encerra dizendo: não sei vocês, eu, porém, em minha casa, já decidimos, está fechado, serviremos ao Senhor. Se coloque de pé, querido.